Bom, agora que a gente já sabe criar um estilo de texto, vamos escrever um texto da maneira mais simples possível. O comando pelo teclado é DT. Pressiono Enter, ele me pede aqui no prompt qual é o ponto de início do texto. Eu vou marcar um ponto, vou marcar esse ponto aqui, que vai ser o início do texto. Aí ele vai me pedir a altura do texto. Eu vou dizer que vai ser 30. Enter. E aí ele pede a rotação da linha do texto, quer dizer, o texto vai ficar na horizontal ou a linha dele vai estar inclinada? Posso escolher. Eu vou deixar como 0, que vai ser a linha na horizontal, e daí ele pergunta qual é o texto. Então eu vou escrever aqui, este é um teste, Enter, ele continua solicitando mais uma linha, eu poderia escrever mais alguma coisa, mas eu não vou fazer isso. Eu vou pressionar mais uma vez o Enter e aí ele encerra o comando. Está escrito um texto. Um dos segredos do texto é o alinhamento. Notem que esse texto aqui está alinhado pelo canto inferior esquerdo. Eu posso alterar esse alinhamento do texto. Como é que eu faço para alterar o alinhamento do texto? Eu clico nele e daí eu digito MO. Notem que eu cliquei no texto fora de qualquer comando. Aí eu digito MO, botão direito, ele entra com a tela de propriedades. Nessa tela de propriedades, eu tenho a opção Justify, em que eu posso mudar o alinhamento. Eu tenho a opção 8, que eu posso mudar a altura dele. Eu tenho a opção Style, que eu posso mudar o estilo. E uma opção para alterar o conteúdo do texto mesmo. Aqui eu vou mudar o alinhamento. Eu vou dizer para ele que o alinhamento vai ser Middle. Ou seja, ele faz isso. Ó. Ele alinha o texto pelo coração da frase. Fica bem no centro, tanto na horizontal quanto na vertical. Eu posso também trocar. Se eu escolher a opção Center, ele vai alinhar pelo centro, só que na vertical não, só na horizontal. Fica alinhado pela base. Tem outras opções de alinhamento, né? Right, por exemplo, ele alinha o texto pelo lado direito. Eu posso escolher o alinhamento que eu quiser. Vejam, se eu observar aqui nesse gráfico que eu montei, eu posso escolher qual é a posição que eu quero nessa lista. Vou escolher um texto aqui. Eu posso escolher qual é a opção que eu quero utilizar. Ó. Por exemplo, Top Left. Top Left vai ser esse ponto aqui. Ó. Top Left. Então o ponto vai ser esse aqui. Middle Left. Middle Left vai ter esse ponto aqui. Ó. Left, Middle. Então eu posso escolher pelo referencial que eu quiser, que for mais adequado para mim para escrever, né? Depende muito do ponto de referência que eu tenho. Uma última coisa, eu vou escrever um texto aqui para indicar, por exemplo, os campos de uma legenda. Então, vou entrar no comando de escrita, comando DT, vou dizer que o texto vai ser escrito aqui, fora da legenda. Ele pergunta a altura para mim, vou dizer que a altura é 2. Enter. Ângulo de rotação da linha, vou dizer que é 0. E agora eu vou escrever, por exemplo, desenhista. Pronto, escrevi desenhista, Enter e Enter. Esse texto aqui eu posso mover livremente com o comando Move, que vocês já conhecem. Vou trazer ele para cá e posicionar aqui mais ou menos onde eu quero. Posicionei, pronto. O segredo aqui é o seguinte. Eu nunca vou escrever de novo esse texto para todos os outros campos aqui. Eu simplesmente copio esse texto e altero o valor dele depois. Então eu copio com o comando copy, que é por aqui, ou se não, digito CP, que é o comando copy pelo teclado, e aí eu seleciono o texto, Enter, digo que eu vou puxar, por exemplo, por aqui, daí eu só vou levando o texto para os outros pontos. Ó. Eu vou clicando nos outros pontos, e ele vai levando o texto para todos os pontos que me interessam. Por aqui, por exemplo, aqui. Né? Essas regiões aqui em que eu não tenho fim de linha, eu tenho um cruzamento entre linhas, eu posso clicar com o botão direito aqui no Snap e ligar a opção Intersection. Com essa opção Intersection, ele identifica cruzamentos de linhas também, então eu posso levar aquela cópia para esses pontos também. Finalizar aqui, pressiono ESC para encerrar o comando. E aí é só clicar 2 vezes e, por exemplo, colocar outros campos aqui, né? Escala, data,
né? Eu posso ir alterando isso aqui e assim a minha legenda fica com todos os campos exatamente na mesma posição em relação ao primeiro, né? Então a distância que eu tenho desse ponto para o começo do texto e desse ponto para o começo desse outro texto é igual, fica tudo simétrico, fica um desenho muito bem alinhado e com uma apresentação visual bastante interessante.